Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos lá, mais uma aula de teoria da comunicação. Hoje a gente vai falar sobre a teoria hipodérmica, também como conhecida como teoria da bala mágica. Eu vou falar um pouco sobre o que é essa teoria, em que momento ela foi desenvolvida e qual a importância dela para a teoria da comunicação. A gente vai falar, a teoria hipodérmica pode ser considerada como sendo aquela que tem uma abordagem global da mídia, ou seja, ela é indiferente à diversidade entre os vários meios. É como se os meios, todos os meios, independente de qual meio, sempre transmitisse a mensagem e tivesse o mesmo efeito no espectador. Então, o objetivo principal da teoria hipodérmica é responder a seguinte questão: qual é o efeito que tem a mídia numa sociedade de massa? Sociedade de massa, pensando no início do século XX, uma sociedade que se organiza, urbano-industrial, que começa a se organizar nos grandes centros urbanos, que tem o trabalho, tem seu momento de lazer, mas cujos vínculos são menos fortes do que eram antes, quando essas pessoas viviam no campo, por exemplo. Então, a posição sustentada pela teoria hipodérmica pode ser sintetizada com a afirmação de que todo membro do público de massa é pessoal e diretamente atacado pela mensagem dos meios de comunicação. De acordo com a teoria, portanto, cada pessoa reage mais ou menos uniformemente à mesma mensagem. Essa é a ideia da bala mágica, né? É como se você desse uma bala para o espectador e ele reagisse a essa bala do mesmo modo que todas as outras pessoas. Então, era como se a gente mandasse uma mensagem pelos meios de comunicação e todas as pessoas reagissem a essa mensagem da mesma maneira. Acreditava-se que os membros da massa podiam ser balançados e influenciados pelos que dispusessem da mídia, pelos donos dos meios de comunicação, e em especial os que recorressem a apelos emocionais. Essa teoria coincide com um período muito especial também da história da humanidade e do período do início do século XX, que é o período das duas guerras mundiais, e a difusão em larga escala das comunicações de massa. Pensem que é o momento em que os meios de comunicação mais se desenvolvem. É um período de muito desenvolvimento dos meios, importante desenvolvimento dos meios de comunicação. Essa teoria, portanto, coincide com esse período e representou a primeira reação que este último fenômeno, o dos meios de comunicação de massa, provocou entre estudiosos de várias proveniências, fosse sociologia, história, política, enfim, foi um período bastante especial. Entre 1914 e 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial, e com ela as populações diferentes, heterogêneas e diversificadas das sociedades industriais precisavam se unir por meio de um sentimento recíproco e aglutinador, no caso o nacionalismo, fazendo com que os seres humanos se sentissem membros de uma totalidade, no caso, que se sentissem membros de uma nação e torcessem e defendessem essa nação na guerra. Nesse contexto, havia poucos vínculos sociais sólidos para contar a influência de tais mecanismos, porque o indivíduo se achava psicologicamente isolado de laços sociais robustos e de um controle social informal, que foi o que falamos lá no início, né? Esse homem que chega e começa a viver nos grandes centros urbanos, ele vai cada vez ficando mais isolado, né, do convívio com outras pessoas e com outros grupos sociais. Tornou-se necessário, então, instalar nos cidadãos ódio e medo contra o inimigo e captar energias em efetiva contribuição para a nação. Como consequência da guerra, criou-se uma crença generalizada de que os meios de comunicação de massa eram capazes de moldar a opinião pública e fazer com que as massas adotassem quaisquer pontos de vista desejados pelo comunicador. Ou seja, qualquer mensagem que você tiver, com o seu objetivo, qualquer mensagem que tivesse um determinado objetivo e fosse enviada para todos os espectadores, todos eles reagiriam de acordo com os interesses dos donos dos meios de comunicação. Nesse sentido, os elementos que mais caracterizam a teoria hipodérmica são a novidade do próprio fenômeno das comunicações de massa e a conexão desse fenômeno com as trágicas experiências totalitárias desse período histórico. Pensem que também é um período em que os regimes totalitários ganham força no mundo. A teoria da bala mágica baseia-se numa visão de uma natureza humana básica uniforme, com destaque para processos não racionais. Ou seja, as mensagens elas trabalham principalmente com o aspecto emocional para transmitir e para resultar num determinado objetivo. Então, a teoria da bala mágica é baseada, portanto, em mecanismos instintivos,
né, com estímulo e reação, e na crença de que a mídia se compunha de poderosos recursos. A teoria anunciou, então, que estímulos poderosos eram uniformemente atendidos pelos membros individuais da massa. E esses estímulos drenavam impulsos, emoções ou outros processos íntimos sobre os quais o indivíduo exercia escasso controle voluntário. Portanto, a teoria hipodérmica, ou teoria da bala mágica, acredita que todas as pessoas, do ponto de vista emocional, reagem à mesma mensagem do mesmo modo. Depois essa teoria, claro, foi bastante contestada, mas acredita-se até hoje que, em determinadas circunstâncias, é natural que muitas pessoas reajam à mesma mensagem do mesmo modo. Basta a gente pensar nos momentos em que o nacionalismo é exacerbado, né? Seja uma competição esportiva, enfim, é nesses momentos em que as pessoas tendem a reagir do mesmo modo à mesma mensagem. Tá bom? É isso, espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.